Boa. Coloquei para gravar aqui. Gente, obrigado a todos que vieram aqui nessa live participar com a gente. Muito boa tarde para quem vai chegando. Vou compartilhar aqui a minha tela brevemente. Aí vocês falam na hora que estiver vindo, tá? Estão vendo? Sim. Tá vendo? Gente, só vou fazer uma breve introdução aí para vocês. A gente vem. Essa é a live Reforma Tributária, que está em jogo para a cadeia da reciclagem com as novas mudanças. Então, a gente tem esse baita time de especialistas em diversas áreas que vai poder complementar, falar um pouquinho para a gente, um pouquinho do que está em jogo nessas mudanças e como que a gente tem que ficar atento a essas mudanças e por que elas são importantes. Um pouquinho sobre mim, quem não me conhece, eu sou o criador da comunidade Circularity Hub, uma comunidade que a gente já tem mais de 170 líderes nacionais, internacionais, brasileiros, né, principalmente, mas tem alguns, tem mexicano, português, enfim, tem uma turma bem bacana. Sou mestre em Ciências Ambientais pela Faculdade de Saúde Pública da USP, tenho pós-graduação na área de SG, Liderança e Inovação pela FAP, e atuo já no setor privado aí há mais de 7 anos com logística reversa, estruturação de cadeia da reciclagem, circularidade, e já estou na SGS, na Vivo, Bumera, e atualmente trabalho na Klabin. E aí eu não posso deixar de falar um pouquinho sobre mim, que eu acho que é uma coisa que define muito é a nossa família. Essa aqui é a minha linda esposa Jéssica, esse aqui é o Teodoro, o Augusto, e a gente está aguardando a Maria para o mês de maio. Então tem uma turminha aí em casa. E aqui estão os meus contatos, meu LinkedIn, é a única rede social que eu utilizo, LinkedIn, WhatsApp, esse aqui é o meu e-mail, esse aqui é o meu telefone, quem quiser falar um pouquinho comigo. Eu gostaria de dar a palavra aí para o pessoal se apresentar um pouquinho agora, os convidados, começando com as mulheres, Luciana, Vanessa, Juliana, depois Marcelo, Fabrício, só assim, um minutinho, quem vocês são, o que vocês fazem, e aí depois a gente vai para a pauta aí da live. Pode ser, pessoal? Pode ser. Boa tarde a todos. Obrigada, Edson, pela oportunidade de estar falando aqui sobre esse tema que é tão importante. E eu me chamo Luciana, sou da Mega Office Contabilidade. Nós temos a M3, que é focada somente em reciclagem, é um escritório contábil exclusivo para o segmento da reciclagem, especialista no lucro real. Então, hoje, o objetivo que eu tenho com essa conversa aqui com os colegas também que estão aqui, é trazer um pouco mais de informação de qual vai ser o impacto na cadeia da reciclagem com a reforma tributária, trazer uma conscientização sobre tudo que vai ter de mudanças a partir já do próximo ano. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que estão aqui. E daqui a pouco a gente continua falando um pouquinho mais sobre esse ponto da reforma tributária. Vanessa ou Juliana? Vamos lá. Meu nome é Vanessa Cruz, sou diretora estratégica e executiva do Grupo Interação. Nós somos gerenciadores de resíduos industriais, com foco na circularidade do plástico. Temos a indústria Extrusac Polímeros, que trabalha focado em fornecimento de embalagens com conteúdo reciclado e circularidade de outros tipos de materiais rígidos ou flexíveis. Agradeço também o convite do Edson e cumprimento aí os meus colegas para a gente ter uma conversa produtiva e focada no fortalecimento da economia circular. Boa tarde a todos, boa tarde aí aos nossos amigos aí de live. Obrigada pelo convite, Edson. Eu sou Juliana, sou empresária, administradora de empresas, atuo na Massfix já há mais de 20 anos. A Massfix que é uma empresa que se dedica à reciclagem de vidros, exclusivamente à reciclagem de vidros em âmbito nacional. Então, a ideia aqui é passar um pouquinho do nosso tempo da tarde trocando experiências
e ideias sobre o que os momentos aí que a gente tem a enfrentar no futuro, né? Então, muito obrigada pelo convite. Quem está no flow aí? Você ou o Marcelo? Vai lá, Quem Marcelo. Marcelo Souza, atualmente CEO da indústria Fox, reciclagem de eletroeletrônicos. Estamos aí desbravando a economia circular no Brasil, compartilhando conhecimento, aprendendo muito e, sem dúvida nenhuma, lutando e superando desafios. E o próximo, eu acho que é a reforma tributária. Estamos aí para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e aprender com vocês. Muito legal. Bom, boa tarde a todos. Queria primeiro aqui agradecer o convite, Edson, cumprimentar pela iniciativa. Também aqui me sinto privilegiado aqui nesse grupo, pessoas muito queridas, as que estão aqui já sei que, sem dúvida alguma, quem está acompanhando também, mas o pessoal da mesa aqui é um pessoal que eu sei que são batalhadores da agenda de circularidade, de resíduos, não de hoje, então que vem trabalhando para um ambiente mais saudável, né, próspero, com critérios econômicos, sociais e ambientais. Meu nome é Fabrício Colero, sou advogado e atuo fundamentalmente aí na área de direitos resíduos. Boa, obrigado, pessoal. Gente, para a gente abrir os trabalhos aí, para a gente entender qual que é a situação atual, como que as mudanças podem impactar positiva, negativamente, o que está em jogo, a gente combinou uma coisinha que é basicamente a Luciana, que é focada nessa parte contabilidade, tributarista e tudo mais, dá esse overview para a gente e a gente dá uma navegada sobre esse assunto. É um assunto, assim, essa parte tributária, que às vezes tem gente que tem dificuldade de entender, quem não paga a conta em si, mas acho que é importante todo mundo entender o que está em jogo nisso aí. E aí a gente teve uma conversa com a Luciana, eu falei, pô, sensacional se a gente tiver essa conversa. Luciana, a palavra está contigo e vamos embora. Bom, gente, então vamos falar sobre esse assunto que ele é complexo, mas eu vou tentar traduzir num formato que fique simples o entendimento. Se vocês tiverem dúvida, eu fico à disposição, mas posso compartilhar então aqui, Edson? Por favor. Gente, quem for tendo dúvidas, coloca no chat as dúvidas e aí eu vou colocando para a Luciana, se couber alguma coisa, mas para a gente conseguir ter esse panorama e depois a gente falar com os nossos outros convidados e a gente ir navegando, tá bom? Isso aí, legal, gente. Então, pessoal, qual vai ser os impactos na reforma tributária? Esse é o objetivo nosso aqui, entender o impacto no setor da reciclagem. Então, o que a reforma propõe? Simplificar as regras. A reforma ela vem sendo estudada há mais de uma década, justamente por ser uma complexidade o nosso regime tributário, o nosso sistema tributário do Brasil, que é um dos mais complexos do mundo. Então, simplificar as regras, também acabar com a guerra fiscal, porque hoje vocês sabem o quanto é complicado a questão que um Estado, às vezes, tem um benefício, o outro não, então, acaba tendo uma guerra entre Estados e, muitas vezes, as empresas optam por se mudar de Estado justamente por um benefício fiscal que um Estado fornece e o outro não. Então, acabar com essa guerra fiscal, reduzir litígios, porque hoje nós vemos que muitas questões da legislação é entendimento. Então, eu entendo de uma forma e outra pessoa pode entender de outra, então acaba tendo muitos litígios. Será que isso dá crédito de, por exemplo, PIS e COFINS, ICMS, no nosso entendimento da legislação? Sim. Daqui a pouco, em outro entendimento, não. Então, existe uma demanda muito grande que eles não conseguem sanar. E também aumentar a competitividade. Por que aumentar a competitividade? Porque no momento em que nós temos empresas que muitas vezes não atuam de forma legal no mercado, acabam tirando a competitividade que seja saudável. Por exemplo,
Existe muito, a gente sabe que o segmento da reciclagem, aqui nós estamos entre trabalhadores, mas existem aqueles oportunistas. Então, empresas noteiras, né, que emitem nota fiscal, vendem notas fiscais, normalmente colocam em nome de um laranja, vende aquela nota fiscal, a pessoa que comprou está acreditando aqueles impostos, e aquela pessoa que tem essa empresa que emite nota, ela fica com aquele débito gigante e nada acontece, né? Então, isso acaba tirando a vantagem competitiva daquele que trabalha certinho. Então, a reforma tributária, ela também vem com esse sentido. Claro que existe prós e contras, né, sobre a reforma tributária. Então, para explicar um pouquinho para vocês como que vai funcionar. No âmbito federal, nós temos aí a figura do PIS e COFINS, que existe hoje na forma tributária de atuar no Brasil. Porém, esses impostos serão substituídos pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E também no âmbito federal entra a figura do imposto seletivo, né? Que não é algo que vai afetar diretamente vocês, mas talvez de forma indireta, que é sobre todos os produtos aí que não são essenciais ou que podem afetar o meio ambiente ou até a saúde das pessoas, como, por exemplo, cigarro, bebidas alcoólicas, né, refrigerante, então terão um imposto seletivo. Mas, voltando então para a questão de impostos que afetam a cadeia da reciclagem, temos aí estadual e municipal, que nós temos uma figura de ICMS e ISSQN, que será substituído pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Aqui nós vamos ter uma briga grande. Por quê? Hoje, por exemplo, a empresa da minha colega aqui, a Vanessa, né, que trabalha com gestão de resíduos, gerenciamento de resíduos. Quando você faz uma prestação de serviço, né, referente ali à gestão, você vai ter a figura do ISSQN, que é o imposto municipal. Mas, com a junção dos dois, do ICMS e do ISSQN, passa a ter uma alíquota definida única. Então, quem não paga o ICMS, somente o ISSQN, vai ter um aumento grande de carga tributária com o IBS, porque nós estamos falando de aproximadamente aí de 16% a 18% de imposto sobre o IBS. Então, nós já começamos aí a ter uma briga para quem presta serviços aí, que hoje tem uma tributação ali de 3% a 5%, nós vamos ver uma figura de 16% a 18% só de IBS, tá? Sobre o cronograma de implantação, então. Agora, em 2026, tinha a obrigatoriedade de iniciar janeiro já com os campos de IBS e CBS preenchidos com alíquota teste, de forma informativa. Mas, se o governo trancasse isso lá em janeiro, nós saberíamos que iria parar o Brasil, porque nem todas as empresas já estavam preparadas para isso. Então, foi prorrogado para abril. Então, todas as empresas devem ter lá na sua nota fiscal esses campos para que não tenha um recolhimento obrigatório da alíquota teste. Então, você vai ter apenas de forma informativa na sua nota fiscal, tá? Em 2027, já não existe mais o PIS e COFINS. Então, a gente tem aí a implantação integral da CBS. Também início aí do imposto seletivo, eu comentei para vocês, e o IPI será alíquota zero referente àquelas empresas que não competem com a Zona Franca de Manaus. Então, nós vemos que muitas empresas, por exemplo, aí que fazem um produto novo, ou, por exemplo, a empresa de plástico que moe e faz o polímero, ela tem IPI. Então, isso já vai ser um pouco melhor, porque não vai ter a figura do IPI, tá?
2028 a 2032, nós vamos ter a substituição gradativa do ICMS e do imposto e do ISSQN pelo IBS. Por quê? Porque são impostos mais difíceis de substituir, porque a gente está falando aí de todos os estados, todos os municípios, então ele vai ter um tempo maior para ser substituído. Então, 2033 já é tudo dentro da reforma tributária. Então, vocês entendem que de 2026 a 2032 ainda tem muita coisa a acontecer, né? Para recuperação tributária. Então, muitas empresas, elas acabam não tendo a informação do que pode ter de créditos fiscais sobre a sua operação, então, acaba deixando PIS e COFINS e ICMS na mesa do governo. A gente tem, então, aqui uma possibilidade ainda de recuperar esses impostos. Então, para quem não revisou, não fez uma análise, é importante, nesse momento, olhar para isso. E a gente falou aqui PIS, COFINS, ICMS e SSQN, mas não fazem parte dessa reforma o imposto de renda, a contribuição social e o INSS, porque essa reforma tributária, ela é dos impostos de consumo, e não sobre os impostos de renda, trabalhista, porque o INSS já ocorreu a reforma trabalhista, né? O imposto de renda e a contribuição social está tendo algumas mudanças agora, mas não é da reforma tributária em si. Agora, falando um pouquinho, não sei, Edson, se tu queres que vê se alguém tem alguma dúvida do que já foi falado até agora, ou se quer que eu toque direto. Eu acho que aí você que... o que você prefere? Assim, eu acho que seria legal de fazer um exemplo, assim, nessa mudança, qual elo, no caso da cadeia, por exemplo, seria mais impactado nessas mudanças, ou poderia ser, a depender de como está sendo estruturada a forma de recolhimento dos impostos e a cobrança, né? Porque a gente sabe que tem alguns elos que são isentos e tudo mais, mas toda a cadeia é dessa forma, né? Quem que seria o maior impactado nesse caso? Hoje a gente vê, assim, que nós temos uma questão muito importante, que é o que a PEC da reciclagem está lutando, né? Que quando a gente vende sucata dentro do nosso estado, existe o diferimento do ICMS. E quando você vende sucata para empresas que são do lucro real, nós temos a suspensão do PIS e COFINS. Com a reforma tributária, não veio esses benefícios, vamos dizer assim. Tem alguns estados também que na venda interestadual tem um crédito presumido. Então, tudo isso não veio com a reforma tributária. A reforma tributária, ela vai tirar todos os benefícios. Então, a PEC da reciclagem, ela traz essa realidade. Olha, nós temos que ter um benefício fiscal, porque senão nossa tributação será igual à do material virgem. Então, se a gente for comparar o material virgem e o material reciclado, existe por trás do material reciclado muito mais processos, né? Então, precisa de uma limpeza, precisa de uma classificação, o trabalho começa desde lá do catador. Então, existe um processo muito grande, isso gera custos. Gerando custos, como que nós vamos competir se nós não tivermos um incentivo tributário para ficar um pouco menor o nosso custo na parte de reciclagem, né, de sucatas? Então, a indústria, ela vai acabar optando por comprar um material virgem e não beneficiando a cadeia da reciclagem, se a gente não tiver esse benefício. Então, se a gente for falar de tributação agora, assim, nós estamos falando de uma tributação na saída de aproximadamente de 26,5% a 28%, ainda não está definida a alíquota, né? Nós temos uma previsão do que pode acontecer, mas ainda não está definida. Por quê? Porque nós vemos que tudo isso
será primeiro avaliado todas as isenções. Quando a gente avaliar todas as isenções, o governo avaliar, melhor falando, aí sim ele vai definir uma alíquota final, porque se um não paga, o outro tem que pagar por aquele que não paga. Então, é como passagem de ônibus, por exemplo, que tem os idosos, tem as crianças ali, os adolescentes que Quem vai estudam. pagar, né? Eles não pagam, mas alguém tem que pagar a conta deles, né? Então, por isso não foi definida a alíquota. Primeiro está sendo avaliado toda essa questão das isenções para depois ter uma definição de alíquota. Então, a gente está falando aí de aproximadamente 28% na saída. Porém, na entrada, vocês vão passar a ter créditos também. Então, vai passar a ter crédito de 28%. Se você comprar de pessoa física, tem o crédito presumido já definido pela reforma tributária. Ele não é o total dos 26,5%, 28%, a gente não sabe certo, mas não é o total do que vai ser a saída. O crédito presumido de CPF já foi estipulado em lei, só se tiver alguma mudança. Mas, quando você pode falar, Fabiane? Desculpa, é que você pegou num ponto que me gerou uma dúvida, tá, Luciana? Eu estava tentando até achar o chat aqui para escrever, para não te interromper, mas não estou achando aqui na tela. Tranquilo. Direto ao ponto aí, né? Você falou do crédito na entrada, né? E aí o crédito hoje está previsto só para compra de pessoa física, né? Ou catadores, enfim, é isso que eu estou assimilando aqui. Você vai ter que fazer um registro de entrada, casei isso para o balanço contábil para poder oferir esse crédito. E aí fazer a compensação dessa massa, em tese, na saída, quando você faz a venda, correto? É isso que você está dizendo, pelo que eu entendi. Isso, mais ou menos. Então, quando você fizer a compra de pessoa física, já existe hoje na legislação a nota fiscal de entrada. Quando você vai emitir a nota fiscal de entrada, fica todos os registros ali. Só que dentro dessa nota, você vai ter a possibilidade de créditos sobre a compra de pessoa física e também sobre a compra de cooperativas. Então, você vai ter aí esse cenário que você vai poder acreditar. Mas não é só nesse cenário que você pode acreditar. Você pode acreditar também de empresas que te vendam, porque elas vão estar pagando esses impostos e você pode acreditar, entendeu? Entendi. Então, pensando assim, se você for um elo da cadeia de originação desse material, essa sucata reciclável, né, por exemplo, se você trabalha com coleta de material extraordinário, né, que é de grandes geradores, ou até mesmo se você recebe ou trata, por exemplo, o material do serviço público, né? Porque aí você não tem esse registro de entrada por pessoa física, né? O que você vai ter eventualmente é um registro de massa de entrada de material, né? Por exemplo, de um ente público administrado, que é o administrador do serviço, né? Quando você faz a compra de grandes geradores, né, o chamado de extraordinário, no meu caso aqui, que é o Rio de Janeiro, você até tenha como registrar isso, porque você tem um CNPJ atrelado de onde você trouxe o material, né? Mas, às vezes, quando você recebe de ente público, não necessariamente, porque você não tem esse mesmo registro, só tem o registro da massa, que é atribuída pelo peso de balança, controles e blá, blá, blá. Tá? Exato. Assim como me gera uma dúvida na hora que você faz, não é o meu caso, não faço compra de pessoa física, mas quando você faz a compra de pessoa física, né, nem sempre você emite uma nota contra o cara que te vendeu isso, ou às vezes ele também nem te emite o CPF, porque ele não quer ter o registro daquela renda, a gente está falando de catadores, uma cadeia completamente desestruturada, né? Então, em resumo, o registro dessa entrada desse material me parece bastante frágil e muito desproporcional à massa do que vai sair, ou seja, essa compensação de 28 não vai ser net. Exatamente, Fabiano. E tu trouxe um ponto muito importante, que é no caso do gerenciamento de resíduos, que muitas vezes você vai fazer a gestão de resíduos e a entrada daquela mercadoria, que muitos vão ir para incineração, outros vão ir para aterro, mas vai ter um material que você vai utilizar para reciclagem, então você vai vender. Só que esse material não vai ter um crédito na entrada, então você vai ter uma tributação cheia na saída. Quem faz gestão de resíduos vai ser um setor muito atingido. Por quê? Porque ele vai ter essa questão
da mudança do ISS-QN, que eu comentei, que vai ser tributado como uma alíquota de ICMS atual, e você ainda vai ter a tributação cheia na venda dessa sucata, que você conseguiu utilizar ali na gestão de resíduos. Então, de fato, vai ser desproporcional a compra da saída em questão de créditos, tá? E o que nós estamos falando? Se você é uma empresa que vende um material dentro do estado, vende para lucro real, você não tem esses tributos. Então, a grande maioria é nesse formato de empresa. Então, você não tem essa tributação. A partir do momento que entra a reforma tributária, você vai ter uma saída total tributada. Então, por mais que tenha um pouco de crédito na sua entrada, ainda assim vai ser uma carga tributária extremamente alta para um setor que tem uma lucratividade muito baixa. Então, se não tiver algo que seja beneficiador do governo, acredito que o negócio não se sustente, né? Então, pensando nesse sentido de créditos e débitos. Pode falar, Marcelo. Eu entendo também que existe uma tributação, eu ainda estou estudando isso, mas não aparente. Por exemplo, eu movimento o resíduo do Brasil inteiro. Então, eu recebo resíduo de todos os estados. E na grande maioria das vezes eu contrato esse frete. Então, como que vai incidir os tributos sobre a empresa de logística que me presta serviço? Da mesma forma. Da mesma forma vai ser tributado, né? A gente tem aí hoje no frete a incidência de PIS, COFINS, ICMS, e vai ser a mesma substituição para CBS e IBS. Então, você, bem colocado, Marcelo, vai ter aí a questão dos tributos diretos da tua operação e vai ter os indiretos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de contabilidade, né? Vamos lá, que é o meu negócio. Nós hoje pagamos ISS-QN, que é ali de 3% a 5%. Imagina aumentando essa alíquota. Se a gente não inclui no preço do nosso serviço, a gente tem prejuízo, vamos se dizer. Então, realmente, toda a cadeia ela vai ter tanto os custos indiretos de tributos como os diretos. Então, realmente, faz todo sentido essa questão que tu trouxe. Alguma dúvida mais, né, até agora? Eu acho que pode ir passando o seu conteúdo, Luciana, e depois a gente volta também. Tá, tranquilo. Mas tá excelente, assim. Se o pessoal colocar dúvidas aí também, Edson, tu pode me falar e a gente vai sanando as dúvidas. Bom, gente, então, falando um pouco de cada regime tributário, o Simples Nacional. O Simples Nacional vai ter duas modalidades. O Simples, que é o normal já utilizado hoje em dia, e o híbrido. O que seria o híbrido? O híbrido é quando você está no meio da cadeia, você não vende para o consumidor final. Então, quando você vender a sua mercadoria, a pessoa que está comprando, ela vai querer ICMS, IBS, CBS, ela vai querer os impostos com crédito. Então, tu vai ter que optar pelo regime híbrido. Enquanto que o regime normal, ele é para aquela pessoa que vende para o consumidor final, que não é o nosso caso, uma loja que vende uma roupa e tudo mais. Mas para quem vai ter a necessidade do crédito, os fornecedores precisam se situar e trocar. A partir de setembro, você já vai poder optar pelo regime tributário de simples híbrido. Esse simples híbrido, você vai ter dentro do DAS os tributos ali, imposto de renda, contribuição social, todos os tributos detalhados como já existe, mas CBS e IBS vai ser a parte. Então, isso é para conseguir te dar, né, crédito quando você comprar dessa empresa que seja do Simples Nacional. Então, também, para todos que estão aqui, é importante fazer um filtro das suas
dos seus fornecedores, conversar com seus fornecedores, porque senão a carga tributária sobra em cima de você que está comprando na venda. Então, isso é importante também. Um ponto que eu não trouxe aqui é sobre quem trabalha com polímeros aí, né? Então, você que trabalha, compra a matéria-prima ali, como a sucata, e vende um produto novo, hoje você tem uma tributação cheia nesse processo, inclusive a sucata eletrônica também, você tem uma tributação aí cheia. Então, no momento que você entra para a reforma tributária, na entrada desse produto, você vai ter o crédito. Então, quem vende polímeros vai, a princípio, olhando o que está na legislação, me parece que vai ser vantajoso, porque você vai ter o crédito da entrada e vai manter os débitos das saídas que você já tem hoje. Então, nós vamos ter uma diminuição geral de carga tributária para as indústrias, tá? Que utilizem material de hoje, como sucata, que não tem crédito, e vai passar a ter. Então, esse é um segmento que talvez aqui tem pessoas que trabalham com polímeros, vai ter aí um benefício, vamos dizer assim. Eu sempre vou trazer os prós e contras aqui da reforma tributária, tá? Então, o lucro presumido continua? Sim. Ele vai ser substituído, a questão ali de PIS e COFINS, ICMS, SSQN, pelo CBS e IBS, que vai ser igual, tanto para o lucro presumido como para o lucro real. Não vai ter diferenciação nesses impostos. Mas para imposto de renda e contribuição social, ainda vai sim ter a diferenciação, enquanto que o lucro presumido vai tributar sobre a presunção do faturamento, que, como o nome já diz, ele presume que tu tenha um lucro sobre o faturamento, e o lucro real vai ser sobre, de fato, o que sobrou, depois de todas as receitas, as despesas, os custos, o resultado final. Então, a questão do imposto de renda e da contribuição social vai se manter e do mesmo formato que já existe hoje, tá? Alíquota estimada, conversei com vocês sobre ali que ainda não está definida, mas vai ser aproximadamente isso, de 10 a mais uns 18 de IBS, totalizando em torno de 28%, tá? Crédito fiscal, então, lembra que eu falei para vocês que hoje existe muito litígio por dúvidas, o que pode, o que não pode acreditar? Com a reforma tributária, acredita tudo. Acreditar, inclusive, no nosso trabalho de contabilidade. Então, isso tudo facilita na questão do crédito. Só não vai ter crédito quando você comprar daquelas empresas que são do Simples Nacional normal, que não é o híbrido. Então, é o único detalhe que vai mudar aqui na dinâmica. Crédito presumido, que nós falamos sobre, então, na compra aí de pessoa física, de cooperativa, aqui, nesse caso, terão algumas empresas afetadas. Vamos aí, produtos eletrônicos, né? Não vai ter crédito presumido quando você compra de pessoa física. Compra de pneus, sucata de cobre, pilhas, baterias, tudo isso está excluído do crédito presumido quando você comprar de CPF e cooperativas. Então, para os demais, continuará, mas ele vai ser proporcional, ele vai ser gradativo. Então, a partir de 2027, já entra os 7% do CBS de crédito presumido. E depois, ali, 2029, 30, 31, 32, ainda vai ter uma diferenciação, é 1,3 de IBS, depois 2,6, porque lembra que o ICMS não vai ser colocado todo de uma vez só, então por isso que também o crédito presumido não vai ser todo de uma vez só, tá, gente? Então, a base de cálculo do IBS-CBS será um pouco diferente do que nós temos hoje.
Hoje nós estamos falando de um imposto que nós não temos muita certeza de quanto que é um imposto, porque está tudo dentro do preço do produto. Mas vai mudar isso, vai ser muito parecido com o formato do IPI. Quando vocês vão comprar uma máquina, normalmente eles dizem assim, é 100 mil mais o IPI. Por quê? Porque ele é um imposto por fora. Então, os novos impostos, CBS e IBS, também será por fora. Então, quando você... Nos Estados Unidos já é assim, em alguns lugares já é assim. Você vai comprar uma mercadoria, até no supermercado, vai ter o valor da mercadoria mais o imposto. Então, ele vai ser separado e você vai ter mais noção de quanto que nós estamos falando. Então, aqui, nós temos um exemplo. Por exemplo, aqui, a mercadoria custa R$100 e o imposto 28, totalizando 128. Se nós tivéssemos uma tributação como é o formato hoje, a base seria 128 e não R$100. Entendem? Que vai mudar esse formato de apuração. Falando sobre a PEC da reciclagem, que a gente comentou um pouquinho sobre, ela visa, né, trazer aí um incentivo para a classe dos recicladores, né? Então, isentar as saídas e creditar as entradas. Aí sim, nós teríamos um incentivo que seria uma referência entre os países. Por quê? Luciana, mas como que vai funcionar se a minha saída não vai ser tributada? Por que eu vou ter crédito nas entradas? Porque esses créditos nas entradas você vai utilizar para pagar outros impostos federais. Então, por exemplo, INSS dos funcionários, você vai pagar imposto de renda, contribuição social. Aí sim nós temos um benefício tributário. E aí é um incentivo por parte do governo. Então, a gente está ali lutando por essa PEC passar para que a gente consiga, de fato, manter os nossos negócios de forma sustentável, né? André, pode falar. Luciana, nessa questão da PEC da reciclagem, teve até uma discussão muito importante esta semana, porque na semana anterior, né, há 2 semanas, houve muitas notícias sobre a questão da reciclagem e, bom, em tempo de redes sociais, as notícias realmente eram muito noticiosas, né? Então, assim, vai acabar a reciclagem do país, depois da reforma tributária não existe mais possibilidade de reciclagem e tal. E o governo lançou uma nota, isso saiu na Veja, né? O governo lançou uma nota no sentido muito de dizer que já estava tudo resolvido, que, na verdade, a reforma tributária resolveu a questão da reciclagem de uma vez por todas. Então, a gente tinha duas narrativas muito antagônicas, né? O mundo vai acabar, e o outro, o mundo está perfeito, e tudo, né? E eu queria que você, talvez, comentasse só um pouco da importância da PEC da reciclagem em relação às possibilidades que ela dá de indução ao mercado da reciclagem. Ela realmente, a partir dessa PEC da reciclagem, induziria muito, pouco? Qual é a sua avaliação em relação ao nível de melhoria do ambiente de negócio de reciclagem a partir da PEC 34? Desculpa se eu fui muito genérico. Tá? Ô, Lu, posso fazer uma intervenção rapidinho? Claro. A gente está trazendo o contexto, né, de todo o tema, né, da reforma tributária e como isso se aplica ao setor da reciclagem. E essa sua pergunta, André, eu acho que é uma nuvem, né, em cima do setor, e não somente do setor, mas todo mundo que trabalha com economia circular. O Fabrício Soler, ele vai dar esse olhar para nós, né, tanto dos esforços jurídicos enquanto tema da reforma tributária no setor da reciclagem, e não somente para a indústria recicladora, mas na cadeia como um todo. Porque a economia circular não se faz somente da indústria, né? Existe esforço das cooperativas, o poder público com suas responsabilidades, a sociedade civil. Então, eu acho que
para a gente manter só uma linha de raciocínio e também, né, o Soler vai trazer a contribuição, acho que seria legal a gente pegar esse teu gancho e aí, no momento, o Soler dá esse fechamento, pode ser? E o que falar também, pessoal, no finalzinho a gente deixa um espacinho para quem tiver dúvidas e tal, que eu acho que é legal, mas só para a gente conseguir navegar em todos os assuntos. Então, só introduzindo um pouco o que o doutor depois vai falar, a minha visão sobre isso é que nós estamos vivendo um impacto não só econômico, mas também social e sustentável. Então, quando a Receita, o governo colocou aquela nota, ele trouxe uma informação de que os catadores não seriam afetados. Mas, vamos lá, se a gente está falando de um material que a gente vai competir diretamente com o material que é material virgem. O material reciclado vai competir igualmente com o material virgem, talvez até de forma desproporcional em algumas questões ali, como a gente falou sobre custo. Quando nós temos essa avaliação em que as grandes indústrias podem comprar mais material virgem do que material reciclado, é uma cadeia, vai afetar o catador, porque se ele não comprar das empresas que estão comercializando aquele material reciclado, a empresa ela também não vai comprar do catador. E isso acaba sendo um efeito cascata. Então, a minha visão, André, de fato, a PEC da reciclagem salva esse setor, salva a questão social, ambiental, porque hoje nós já temos uma diferença que cada dia é o segmento da reciclagem. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, o custo da mercadoria, e quem sofre muitas vezes é o catador, que passa o dia trabalhando, às vezes por centavos ali no quilo. Então, a gente já vê essa classe muito desvalorizada. E sem ter um benefício fiscal, vai ser um efeito cascata, porque, de fato, vai afetar no catador. No final das contas, com certeza vai afetar. Então, essa é a minha visão. A PEC da reciclagem, ela é uma forma de trazer esse benefício para se manter essa visão social, essa visão econômica e também sustentável, que hoje é uma prioridade para todos os países, né? Então, é mais nesse sentido. Bom, e agora, gente, nós viemos com um tema muito polêmico, que é o split payment. O split payment muda o formato de apuração dos impostos na questão que hoje nós apuramos o imposto através da nota fiscal. Então, emitiu a nota fiscal, tem ali em cima disso a tributação. Mas o split payment, ele vem com o sentido que circulou o dinheiro na conta bancária, vai ter que ter uma nota relacionada a esse valor, porque a tributação vai ser a partir da conta bancária. Então, se você vendeu uma mercadoria para o seu cliente, quando o seu cliente pagar, o banco vai reter a parte do imposto e vai te transferir somente o líquido da tua venda. Então, aqui, muitas vezes, tem algumas empresas que utilizam aquele imposto que o cliente pagou como um giro de caixa e depois paga o imposto. Vamos ter aí essa questão que o imposto já vai ficar retido no banco, até para ele transferir o crédito para a empresa que está comprando de você, e também transferir a parte que seria, vamos supor, do governo. Então, o banco já vai fazer toda essa retenção do imposto e tudo que circular na sua conta já é, vamos dizer assim, fiscalizado. A Receita sabe o que passa nas contas, porque existe uma declaração chamada e-financeira, que os bancos são obrigados a fornecerem para o governo. Então, no momento lá em janeiro, teve uma polêmica sobre a taxação do PIX, que ia ser fiscalizado o PIX. Na verdade, eles já tinham informação que ia mudar,
é o maior detalhamento do que passa na sua conta, que mudou, só que eles colocaram dentro de uma outra lei e o pessoal não se ligou. Então, a partir de setembro, já entrou uma fiscalização maior nas contas bancárias, já tem um detalhamento sobre tudo que passa na sua conta, tanto pessoa física como pessoa jurídica, porque o governo já está utilizando as ferramentas para esse controle, para aplicar o split payment, que é essa tributação. Então, também isso vai diminuir a questão da sonegação, porque não tem como fugir, e aquela questão das empresas noteiras. Então, existe aí os prós e contras, mas para quem trabalha certinho, bem provável que vai ser... É uma lupa, né, nessa questão, né, Luciana? Porque perfeito, acho que deu para dar essa parte técnica muito boa. E aí, se a gente permite voltar ali com o pessoal, foi excelente. Aí, se a gente puder ter mais um espacinho no final, quem tiver mais uma dúvida, a Luciana pode ajudar mais. E aí, eu vou passar a bola para o Fabrício. Fabrício, obrigado novamente por ter aceito o convite. Você que acompanha na linha de frente toda essa discussão das regulamentações, metas, setores, tudo isso que está em jogo, nos dá uma visão aí do que você vem olhando, quais são as suas percepções. Eu estava te ouvindo aqui, ouvindo também as participações, eu queria sugerir o seguinte, o Marcelo, a Juliana e a Vanessa estão na linha de frente. Eles estão sentindo já a mudança. O dia a dia, né? Exato. Eu ia sugerir, porque daí eu venho... Porque eu sinto aqui o rebote deles. Né? Chega em mim... Perfeito. O que rebote. Eu acho que, assim, eles falando aqui, porque eles estão sentindo na pele como que eles estão incorporando, se conseguem repassar, porque nós estamos numa fase de transição, né? Então, eles já estão visualizando o impacto efetivo de como vai ser, né, a incorporação, essa transição, né, de como isso pode comprometer ou não ali, qual o impacto econômico na hora da operação da coleta, como o Marcelo falou da logística, do transporte, ou a Vanessa trazendo da destinação. Eu acho que se eles complementarem a fala da Luciana, e você vai nesse pinga-fogo, e eu entro depois, porque acho que assim, eles, é o bolso deles que está pegando. É lógico que impacta a cadeia aqui que está cumprindo a obrigação legal, né? Vai, no fundo, isso aqui resvala todo mundo, é onde eu vou poder contribuir. Mas talvez se eles vierem aqui com as ponderações, que são grandes referências do setor, e depois a gente... E outra, o André está aqui, o André está falando, porque o André sente na pele lá também, bicho, porque é a operação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que é um serviço, né, notadamente de impacto na saúde pública, ou seja, melhora a saúde pública quando devidamente realizado, e ainda assim você está tratando de tributar, né, esses serviços essenciais. Mas eu queria voltar para você fazer essa ponderação com esse time que nos acompanha aqui, e depois eu entro na fala complementar. Maravilha, Fabrício, obrigado pela sugestão, acho que é bem-vindo. E aí eu vou passar a fala para a Juliana. A gente tinha feito uma conversa, ela falou, poxa, eu manifesto minha preocupação do tema. Eu acho que, se você puder falar um pouquinho, Juliana, para a gente, essa cadeia que tem avançado muito do vidro, a gente vê muita coisa bacana, né? Até o Macari trabalhando lá com o tema, divulgando vários dados. O que está em jogo nessas mudanças, Juliana? Bom, primeiro que a gente vê tudo isso com uma grande frustração, né? Com toda essa discussão aí sobre a questão de sustentabilidade, mudanças climáticas, a gente gerou uma expectativa em que a reforma tributária viesse como um mecanismo aí de incentivo à cadeia de alguma forma, né? Acho que a PEC da reciclagem é a melhor alternativa que a gente tem, já que a reforma não abarca nenhum incentivo para a cadeia, e principalmente traz mais competitividade para o material reciclado, né? Que é o nosso grande problema. No vidro, a gente sofre bastante com isso, porque o vidro é um material de baixo valor agregado, então a gente concorre diretamente com a matéria-prima, e hoje os patamares de preço que estão a matéria-prima
A remuneração do caco de vidro não paga a cadeia, não paga a triagem do material, não paga todo o trabalho que é feito, a logística, né, o próprio processo de reciclagem. Então, sem nenhum incentivo, sem nenhum mecanismo tributário que possa incentivar os fabricantes a utilizarem a matéria-prima reciclada, não vai ser incentivo ambiental, não vai ser benefício ambiental que vai fazer, que vai fomentar o uso da matéria-prima por si só. Então, a gente sabe que negócio é negócio, né? O econômico precisa prevalecer ainda, apesar de existirem já no vidro outras políticas públicas, né? O decreto, mas ainda com metas muito baixas que acabam que não estão movendo a cadeia além do patamar atual. Então, primeiro a gente vê com grande frustração, também muita preocupação, né, de aumento de informalidade, a gente, né, a cadeia anda 2 passos para frente e deve voltar para trás com tudo isso, porque é natural que isso, infelizmente, pode vir a acontecer, né. Aí uma questão aí que eu vejo com preocupação, apesar da gente ter o mecanismo de débito e crédito previsto, ainda que com o aumento da carga tributária, a gente vai ter um desencaixe de fluxo de caixa também, né? Então, a gente paga material praticamente à vista e recebe com 90 dias, 60, 90 dias. Então, isso tem um custo financeiro alto para as empresas, e eu não consegui enxergar ainda a vantagem que a reforma tributária trouxe para a cadeia, mesmo ainda para as cooperativas ou catadores, porque no final é o que a Luciana explicou bem, se a cadeia está fragilizada, não vai haver compra de material reciclado. Então, não vai haver venda no final da cadeia, então toda a cadeia vai ser impactada e a gente não vai conseguir avançar. Então, trago aqui esses pontos iniciais para a gente seguir aí na discussão. Não, muito bom o ponto. Eu acho que esse é o ponto, né? Talvez, se você muda alguma coisa nessa cadeia, impacta fluxo de caixa, todo mundo que está atrás vai sofrer no fim das contas, e quem está lá na ponta é o catador, são as cooperativas que fazem muito desse trabalho de base, né? Vanessa, Marcelo, o que vocês gostariam de comentar? Fiquem à vontade para fazer intervenção aí na cadeia que vocês acabam atuando, seja do eletrônico, dos plásticos. Vanessa, por favor. Muito obrigada, Marcelo. Aprecio, gentlemen. Bom, da nossa parte, né, enquanto empresa gerenciadora de resíduos industriais, a gente, há 5 anos, fechou a cadeia da economia circular com a criação da Extruzycle Polímeros, na criação de produtos a partir de apara industrial, e nos últimos anos, apoiado pelo programa da Biplast, no Circular Flex, a gente se tornou operador logístico e reciclador para a produção de produtos com conteúdo reciclado de cooperativas. E o que a Juliana coloca, eu até fiquei com inveja, tá, Juliana? Porque pagamento com 60, 90 dias, eu adorei, porque aqui a gente tem cenários de 120 dias, né? Nossos clientes na gestão de resíduos. Então, realmente é uma pressão que a gente sofre nas duas pontas. Nós oferecemos a solução circular para a indústria, mas com a reforma tributária, isso nos preocupa, porque quando você se propõe a executar um projeto de impacto social e trazendo valor agregado para a indústria, você não pode olhar só uma ponta da cadeia, né? Eu não posso olhar só meu cliente indústria e também não consigo olhar só meu parceiro cooperado, né, que me fornece a apara. É preciso olhar a cadeia como um todo. Então, o que vai acontecer lá na frente? A gente tem um processo custoso, né, parecido com o do vidro, que é coletar, ter o custo logístico para buscar esse material, essa matéria-prima, lavar, triturar. A gente tem um custo maior do que uma resina virgem, falando de embalagens com conteúdo reciclado, mas na ponta eu tenho que negociar com as cooperativas. E aí, com o advento do decreto do plástico, as cooperativas estão sendo, né, acionadas, esse preço de aquisição da apara também aumenta. Então, a gente está bem no meio, a gente está sendo pressionado pelos dois lados.
a indústria vai precisar cumprir o decreto da embalagem com conteúdo reciclado, só que ele vai assumir esse custo, só que ele vai negociar com a gente, ó, diminui aí o preço, porque antes meu preço não era esse. Em contrapartida, a cooperativa também vai me pressionar, né, quer vender no melhor preço que eles conseguem, e tá certo, né, e tá correto. Só que a gente fica nesse meio de cadeia, né, a indústria recicladora com espremido, e aí a reforma tributária sem nos dar nenhuma vantagem competitiva, uma vez que nós, indústria recicladora, Marcelo e Juliana, a gente não promove, não é somente o nosso negócio, né? Mas a gente presta um serviço ambiental diretamente para o nosso país, reduzindo a emissão de carbono, enfim, todos os KPIs que a gente sabe que nós conseguimos atingir. E para fazer com que essa economia circular se sustente no próprio significado da palavra sustentabilidade, é preciso que todos os agentes todos os atores dessa economia tenham aí condições de operar e não apenas de sobreviver a margens baixíssimas. Bom, Edson, é até difícil comentar alguma coisa em cima do que já foi feito até aqui, mas eu vou dividir de uma maneira bastante sucinta a minha conversa em 2 blocos, a minha fala em 2 blocos. Um bloco com a visão do reciclador e um bloco com a visão de macroeconomia, que talvez poucas pessoas estejam conseguindo observar. Como reciclador de eletrônico, eu brinco que a gente recicla a tabela periódica, né? Porque eletrônico tem de tudo lá dentro. A gente tem madeira, concreto, papel, cobre, ferro, plástico, poliuretano e raramente, em poucos casos, o ouro. Apesar que as matérias falam sempre que a gente tem ouro, mas ultimamente eu tenho mais concreto do que ouro. Agora, o fato eu costumo brincar que nós estamos atuando hoje, na média, com preços de venda pré-pandemia, mas com custo pós-pandemia. Então, isso é um fato. Quem trabalha com metais sabe que, por exemplo, o ferro está voltando para o valor que a gente praticamente trabalhava no pré-pandemia. Os custos são cada vez mais altos, porque, no final das contas, eu costumo dizer o seguinte: quando você vai levar o aço para uma fábrica de geladeira, ele vai com uma carreta com 27 toneladas. Quando ele volta, ele vem com a empresa de geladeira, ela vai fornecer uma carreta ali com 150 geladeiras com valor agregado. Eu vou trazer o aço aqui a peso de geladeira, que é um commodity, menos a impureza e com alto custo, porque eu pago o mesmo frete. O custo do frete, a distância do frete, consumo do diesel, para levar uma carga de geladeira nova ou trazer uma carga de geladeira velha, é exatamente o mesmo. O diesel é o mesmo, o motorista é o mesmo, o pedágio é o mesmo, o transporte é o mesmo. Com exceção que eu tenho muito menos peso e muito menos valor agregado. Então, nós estamos realmente atuando com preços pré-pandemia, com custos pós-pandemia, numa questão de extrema volatilidade. Qual que é a minha preocupação? As margens de valores que existem movimentando no mercado hoje já impossibilita a profissionalização, a industrialização e a verticalização do setor de reciclagem de eletrônicos no Brasil. Prova disso que você não vai ver a pulverização de indústrias sendo construídas em outros estados. Você vai ter uma concentração em São Paulo, existem outras iniciativas, mas geralmente com pessoas que estão investindo com uma visão, uma expectativa de futuro. Eu falo que para você trabalhar com reciclagem no Brasil, você tem que ser uma pessoa bastante apaixonada e com foco bastante de futuro. Agora, migrando para a macroeconomia, pensando no conceito de qual impacto efetivamente isso vai gerar no Brasil. E talvez as nossas autoridades não estão pensando nisso. Porque nós, recicladores, estamos movimentando milhões de toneladas de material. E esses milhões de toneladas de material, com certeza, segundo o que nós estamos avaliando, e a doutora Luciana pode efetivamente nos validar, haverá um acréscimo de custo, um acréscimo de tributação. Esse acréscimo de tributação, de forma geral, vai impactar na economia, porque são milhões e milhões de toneladas movimentadas. Isso vai gerar um efeito inflacionário? Qual é o sentimento? Porque, assim, quando a logística de eletrônico não para em pé se você não tiver a legislação de logística reversa, a qual o fabricante precisa arcar com esse custo. Eu vou repassar esse custo para ele, mesmo que seja parcial. E se eu conseguir, então, apurar parte dos custos,
fazer alguma questão de creditação, alguma coisa vai subir. E esse alguma coisa vai subir, vai encarecer a logística reversa. Então, eu encarecendo a logística reversa, isto com a soma de outros custos indiretos, vai encarecer o custo do fabricante. Automaticamente falando, vai fazer uma elevação de preço de forma macro. Nós sabemos, como analisamos macroeconomia, que quando você tem esse efeito, você tem o estímulo inflacionário. Então, esse é o ponto de atenção que quando você, mesmo que não acrescente os 30% de forma imediata, mas que tem uma parcela dessa tributação em milhões e milhões de quilos movimentados no Brasil, muitas vezes não computados, vai impactar na cadeia como um todo, vai impactar na macroeconomia e, muito provavelmente, se o meu conhecimento de economia não estiver equivocado, isso vai gerar um efeito inflacionário no país. Bom, acho que já deu para ver aí, acho que a fala de cada um, eu fiz questão de ser falar depois deles, porque o que eu sinto aqui na pele é os questionamentos, as preocupações da indústria, né, com o custeio das ações de coleta e destinação final ambientalmente adequada. Teve essa, acho que o André comentou, né, toda essa discussão aí relacionada a vai ter impacto, não vai ter impacto, eu acho que são perspectivas diferentes, porque, salvo melhor juízo, a reforma tributária, ela prestigia materiais com origem em cooperativas, então, de cooperativas, melhor dizendo, então, de certa forma, haverá um resguardo da origem por organizações de catadores de materiais recicláveis, mas você vai ter um impacto depois em toda a cadeia, né? Quando não terá mais crédito, a própria cadeia intermediária dos operadores, e por isso que o Juliano e Marcelo estão aqui falando, que eles estão recuperando o material para além da massa que vem de cooperativa, ou inclusive aquela que vem de cooperativa. Então, você tem toda uma engenharia tributária hoje que permite aqui, entre os pesos e contrapesos, né, você chegar num denominador que a atividade acaba tendo um resultado financeiro positivo. O que, com a reforma tributária, a leitura que se tem, e aqui eu faço, né, uma ressalva, todo mundo sabe que eu não sou tributarista, eu aqui acompanho o desdobramento porque impacta meus clientes, então não sou, acho que a fala da Luciana pôde contextualizar o que nos espera, o que está sendo efetivamente hoje exigido, e a expectativa da PEC do Arnaldo ali é trazer um olhar mais amplo para a cadeia, né, olhando a cadeia como um todo. A minha leitura é que a reforma prestigiou um elo das organizações de catadores de materiais recicláveis, e a reforma, por sua vez, a PEC, vem olhando a cadeia da reciclagem, olhando ela como, né, num espectro mais ampliado, mais abrangente, que, na minha opinião, é o correto, né? De toda forma, a gente sabe o quanto, ou quão é difícil, né, prosperar com esse debate tributário fiscal, as inúmeras reuniões, discussões, propostas que nós tivemos junto aos estados, e quase nada avançou, né? Eu acho que talvez aí, na Juliana, salvo uma iniciativa ou outra, como aquela do Mato Grosso do Sul, que tributava o resíduo, caco de vidro, e depois reduz, mas assim, chega uns absurdos que você fala, como é que está tributando resíduo, que pé, onde nós chegamos, né? Inclusive comentando que numa expedição feita pela Brema, uns 4, 5 anos atrás, nos Estados Unidos, nós fomos lá na National Solid Waste Association, e no meio de uma discussão, no meio de uma reunião, eu tive ali a ousadia de perguntar como é que funcionava a tributação do resíduo, né, no mercado americano. E aí, eu não sei se ela está ainda lá, André, mas era uma japa, sim, conhecia tudo de número, incrível, avião, e ela falou, não tributa. Como assim tributar? Porque é o seguinte, esse material, ele ia para um aterro sanitário, você tem um custo de disposição. Ou ele ia para um incinerador, para um tratamento térmico, também tem um custo. Então, eu estou desviando e gerando uma nova economia, que isso vai ser aproveitado em outras cadeias lá na frente. Como é que eu tributo isso? Não faz sentido nenhum. Era tão lógico na cabeça deles, né, tão irracional tributar,
e para eles não fazia nenhum sentido. Mas, infelizmente, esse é um debate para a gente árduo, né? Porque aqui toda essa cadeia, não obstante alguns operadores ou não, todo mundo é visto como indústria. Ponto. Né? E sendo como indústria, recai todos os ônus de indústria. Indústria de processamento, de transformação, de reciclagem. E aí não adianta você entrar na discussão, eu faço um beneficiamento, eu faço... Não, é indústria. E aí a gente acaba, né, aqui respondendo pelo impacto tributário que está previsto. Então, eu tenho, acho que assim, compartilhando as cadeias de logística reversa, estão extremamente preocupadas com esse repasse, e acho que, como o Marcelo colocou, isso aqui chega na ponta, isso aqui chega no consumidor, não tem milagre. Né? Eu tenho acompanhado aí essa discussão do disciplinamento da logística reversa de embalagem de plástico, Vanessa, também a questão do conteúdo reciclado. Pra você ter uma ideia, tem empresa que, ao absorver a meta do conteúdo reciclado, o resultado dela no final do ano é zero. Tem empresa que o resultado é negativo. Como é que você justifica isso para uma multinacional? Você fala assim, você vai operar o ano inteiro, gerar emprego, fomentar o desenvolvimento, abastecer a sociedade, distribuir produto, e lá no final você tem zero a distribuir. Então, isso não faz sentido. Né? É incoerente manter toda essa estrutura. Então, eu acho que aqui, Edson, a sua iniciativa é louvável, está só começando o tema. É lógico, a reforma já está aí, esse ano é um ano de transição, o efeito já está na rua, só que eu acredito que tem que acompanhar aí de perto, especialmente esse movimento que vem sendo capitaneado pelo Arnaldo. Você teve junto aí, acho que a Juliana estava também, Marcelo, acho que a maioria que estava aqui estava lá também junto com ele. É o nosso cara, é o nosso representante hoje. Está aposentando, né, esse ano? Então, e é isso que mais preocupa, inclusive. Assim, eu ia falar também, inclusive, né? Olhando por São Paulo, Edson, o que esse cara já fez, o empenho que esse deputado, que o Arnaldo tem, assim, o compromisso com a agenda, e aí sustentabilidade em geral, mas essa de resíduo está diretamente vinculada a ele. Então, nós temos um desafio muito grande, não só de hoje trabalhar por esse tema, mas ter representantes aí que possam também tutelar o interesse da cadeia da reciclagem. Então, acho que eu vou passar para você para prestigiar aí o debate e ficar por aqui também. Gente, eu acho que a missão desde o início foi essa. Como que a gente propõe um debate de alto nível, e isso aí foi pedido ali na comunidade nossa lá, poxa, vamos fazer uma live sobre isso, vamos discutir com a cadeia, e aí acabou construindo, a coisa saiu, acho que a gente definiu aí com o pessoal, acho que na sexta-feira, no sábado que eu divulguei, e eu acho que teve uma boa repercussão aí, obrigado pelas 54 pessoas que estão aqui presentes na live. Eu acho que esse tema é fundamental. A Luciana deu essa parte técnica, o pessoal aí, o Marcelo, Vanessa e Juliana falou o que acontece na prática. O Fabrício já trouxe essa visão também das empresas, dos clientes deles, brand owners e tudo mais. E o Marcelo também contribuiu com essa visão de, olha, consumidores, que todos nós aqui somos, no final das contas, isso vai cair no nosso bolso. Então, isso é fundamental. É absurdo, de fato, a gente olhar isso da mesma forma que olha com a indústria que trabalha com material virgem. A gente está falando de inúmeros benefícios. A gente está falando de uma cadeia que tem muita informalidade, né? Na hora que a gente discute a questão de conteúdo reciclado, muitas empresas olham assim, aspecto social, poxa, como que eu vou colocar conteúdo reciclado vindo de cadeias informais? E aí a gente vai, tributa mais, e aí acaba podendo ter esse efeito rebote de aumentar essa zona mais cinzenta ainda de trabalhos informais. E aí acabando tendo riscos sociais, riscos econômicos, que é ruim para todo mundo, e a gente vai continuar patinando nas mesmas metas, comemorando quando sai alguma lei, colocando uma obrigação, mas na prática ninguém consegue cumprir essa legislação de forma eficaz, de forma simples, né? Então, essa é a visão que, pelo menos, eu tenho entendido e que eu acho que a gente tem que fomentar o debate por essa busca pela verdade, ainda que, às vezes, a verdade esteja num campo muito cinzento.
como nesse caso. Gente, não sei se alguém tem alguma dúvida, quer Ô, falar, Edson, só queria contribuir por favor. aqui com um ponto final, né? Eu acho que a grande questão, né, comum acordo, ou a maioria das opiniões é que a PEC é uma saída mais plausível para nós. Queria divulgar, Luciana, com licença, mas no Instagram da M3 Contabilidade tem o link para a enquete da PEC, da reciclagem. Eu coloquei aqui no chat também, porque, assim, eu acredito que o setor ele precisa estar unido, né? Não sei, Soler, qual é a temperatura no HelGov desse tema para ser pautado. Acredito que não está muito quente, né, devido ao momento político que a gente vai viver esse ano, mas eu acho que a intenção, Marcelo, Juliana, Luciana, é que a gente fomente esse tema da PEC para não deixar no esquecimento, né? A gente precisa colocar em pauta, precisa colocar em relevância, para que, de alguma forma, dentro dos nossos relacionamentos, isso seja pautado e avance. Então, tá aí o link no chat para quem quiser votar e se manifestar. Show. Perfeito, Vanessa, obrigado. Dos convidados, Fabrício, Vanessa, Marcelo, Juliana e Luciana, querem falar mais alguma coisa aí nesse fechamento? Fiquem à vontade. Claro. Então, gente, o que eu gostaria, assim, de finalizar falando para vocês é que um produto que ele já foi tributado, a sua vida útil inteira, não faz sentido no momento que ele vai para o meio ambiente, a gente resgatar esse material e colocar ele de volta ali para ser reutilizado, tenha uma tributação tão alta como um produto novo. Então, o que eu digo para vocês é que a PEC da reciclagem, ela tem o objetivo de salvar aí mesmo a questão social, ambiental e também econômica, porque, como o Marcelo falou, com certeza a inflação ela vai subir, porque a gente está falando aí de custos indiretos que vão afetar todo o Brasil. Então, é certo aí que nós vamos ter uma questão inflacionária muito grande no Brasil. Mas é isso, gente. Fico à disposição a todos. Muito obrigada e parabéns para aqueles que ficaram aqui aprendendo um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais de quanto é relevante esse assunto para o nosso segmento. Obrigada. Obrigado. Bom, para finalizar aqui, Edson, acho que eu gostaria meu desejo, né, é que a reciclagem fosse vista como um serviço essencial, né, assim como segurança alimentar na agricultura, assim como serviço de saúde. Eu acho que a reciclagem é uma questão de saúde também e precisaria ter um enfoque de um serviço essencial para que a gente realmente pudesse fazer com que o setor caminhasse com mais velocidade. Show. Perfeito, Juliana. Tássia, você quer compartilhar sua dúvida, comentário? Fique à vontade. Obrigada, Edson. E obrigada aqui a todos pelo esclarecimento. Então, se eu fizer uma pergunta aqui, é primeiro contato com o tema. Só para fazer um resumo aqui, para ver se eu captei bem a mensagem aqui. Quando a gente olha para a questão de prestação de serviço, ele verá um grande impacto hoje, porque sai dos 3% a 8%, e vai ter um imposto ali de 16% a 18%. Então, a tributação aí na prestação de serviços é grande. Quem trabalha com a venda do material reciclado continuou na mesma forma, sem um incentivo para poder ter essa questão de diferenciação entre o virgem e o reciclado. Então, espera-se que isso na PEC da reciclagem venha trabalhar algum incentivo para o material reciclado diferenciado do virgem. E aí, quando eu olho para a cooperativa de catadores, por exemplo, algumas dessas legislações que vêm vindo falam muito de prestação de serviço olhando para a cooperativa de catador. Então, ela também vai ter essa tributação igual um prestador de serviço num outro formato? Não. Ou ela tem alguma diferenciação por ser cooperativa de catador? A cooperativa, ela vai ter benefício. Porém, Tássia, o que vai afetar a cooperativa, tá?
tudo isso que a gente está falando, que como a classe acima da cooperativa vai ter a tributação cheia, então a indústria, no momento que ela olhar o valor, porque a gente sabe que ninguém vai fazer isso por ser bonzinho, vai comprar mercadoria reciclada por ser algo mais sustentável, não é assim que funciona para a grande indústria. Ela vai olhar o preço. E quando ela olhar o preço, ela vai ver que o material virgem vai ser mais em conta, vamos dizer assim, para a operação dela. Então, neste momento, a empresa que venderia para ela vai deixar de vender, consequentemente, vai deixar de comprar. E aí, indiretamente, as cooperativas serão também afetadas aí pela reforma tributária. Ou o valor oferecido pela indústria vai ser menor, né? Então tá ficando mais pesado, eu vou pagar menos pelo material, né? Exatamente, exatamente. Então, o que acontece, né? Como eu falei, tudo que envolve a reciclagem daquele material exige um custo muito alto. Desde lá do catador, que passa o dia abaixo de sol, catando para conseguir ter ali uma renda, depois passa ali por um processo na empresa de classificação, limpeza, um processo operacional em que envolve muitos custos. É diferente de um material virgem. Então, não é viável que o nosso material vai ser mais barato que o material virgem se não tiver um benefício fiscal. Então, as grandes indústrias não vão optar por comprar só por bondade um material reciclado. Perfeito. Obrigada. Nada. É isso. Eu queria agradecer também, Edson, pela iniciativa. Eu acho que por mais iniciativas assim, e fazer coro com a Juliana quando ela fala do serviço essencial, porque de fato, Juliana, o é, tá? A gente não pode deixar em momento algum de mencionar que nós fazemos uma descontaminação. Então, por exemplo, eu recebo muitas geladeiras de lã de vidro na Fox. A geladeira de lã de vidro parou de ser fabricada há 45 anos atrás, e elas possuem o pior gás CFC que tem, que é o R12. Tem uma relação de contaminação de 1 para 12, ou seja, 1 quilo de R12 equivale a 12 toneladas de CO2. É uma descontaminação. Nós estamos fazendo uma descontaminação. Então, sim, é um serviço essencial. Eu acho que realmente, como o Fabrício mencionou, do espanto do pessoal quando você fala de tributação, como a Luciana mencionou, como que você pode tributar o que já foi tributado e retributar. Então, por mais debates assim, vamos juntos, né? Boa. É só o começo, pessoal. Vamos ter mais aí. Eu só queria aproveitar, Edson, que a importância do que é feito aqui, as pessoas subdimensionam, né? Só o fato, você vê, a Tássia conhece o assunto de trás para frente de reciclagem, extremamente envolvida com a cadeia de coleta, destinação, tem um trabalho incrível aí na área. Você vê a importância desse tipo de debate, ainda que assim, nós não tenhamos a bola de prata, não é para cá, é para lá. Fato é, a reforma está vigente, os efeitos estão sendo gerados, tem uma iniciativa que busca resguardar, temos um deputado que sempre tutelou o interesse da cadeia, e a gente pode ficar sem uma bandeira. Então, assim, quem está aqui, isso para mim é gravíssimo, que é uma referência para a gente que atua no setor. Então, isso é bom que vai gerando essa informação e esse conhecimento, que nós vamos buscar onde nos segurar para esse tema não se perder. Porque hoje nós temos ali alguém que fala o que a gente espera, que está alinhado, que conhece o assunto com profundidade e sempre trabalhou em prol da cadeia, entendeu? Da cadeia do setor como um todo. Então, assim, você pegar o PL do combustível do futuro, Arnaldo lá, você pegar a PEC da reciclagem, é o cara, você pegar toda a discussão que passa, né, de valorização desse... né, desde o início, né? A própria lei, exato, a origem, né, o relator da Política Nacional de Resíduos. Então, acho que é um ponto que acende também um alerta junto aqui com a gente, porque, no final das contas, tudo passa pelo legislativo. Quando a gente está falando de lei aqui tributária, é lá o caminho. Né? Os penduricalhos não resolvem, instrumentos jurídicos inferiores, como decreto, tal, essas coisas, não vai resolver. Aqui nós precisamos de lei e Constituição. Então, é algo que está no nosso Senado. Então, acho que é importante prestigiar esse tipo de ambiente, de debate, e que a informação
vai se tornando transversal aí, passando pelas várias unidades, pelos vários setores, e não apenas sustentabilidade. Sustentabilidade é jurídico, é RealGov, é operações, é supply, é tudo, impacta de toda forma. Com aspas, né, até aproveitando isso aí que vocês falaram, né, dessa discussão, pô, eu acompanho outros assuntos, né, em YouTube e tudo mais, poxa, o tanto que o pessoal vem falando de outros temas, como a reforma tributária vai impactar outros cenários e tudo mais, seja positivo ou negativamente, e a gente vê pouco essa discussão da questão da nossa cadeia sendo discutida. Então, acho que a gente tem que fomentar, vamos ver se a gente traz um Arnaldo Jardim aí da vida para a gente fazer uma conversa aí também, entender alguma coisa. Eu acho que esse ano é de eleição também, a gente ficar atento como está a pauta, né, de quem vai estar se candidatando, o que eles estão falando sobre o tema, não só por mais cobrança, mas essas mudanças estruturais que, no fim das contas, têm um impacto considerável, né, no fluxo dos resíduos. Então, acho que é um pouquinho disso. Gente, se ninguém mais tiver algo para abordar, para comentar, eu acho que a gente cumpriu uma missão muito bacana aí para essa 7ª live do Circularity Hub, e quero agradecer a todo mundo que ficou até o momento, agradecer a Juliana, a Luciana, a Vanessa, ao Fabrício, o Marcelo, todo mundo aí que no particular te foi tratando e se disponibilizou para a gente ter essa conversa. Muito obrigado, gente. A generosidade de todo mundo aí é incrível, como o pessoal é bacana. E agradecer a todo mundo que participou aqui, interagindo, ouvindo, e mandem essa mensagem adiante, tá bom? Bom carnaval. Tchau. Um abraço, gente. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, um abraço.